mais uma vez a solidariedade é assunto do De Olho na Resistência. No último programa do ano, mostramos como o MST se mobilizou para ajudar as vítimas das chuvas que atingiram a Bahia e Minas Gerais. Vamos falar também da troca de sementes e saberes que acontece no Mato Grosso. Você vai conhecer o vacinômetro quilombola, que aponta quantas anda a vacinação contra a Covid nos quilombos. O cineasta Glauber Rocha e a estética da fome são tema do último De Olho na Cultura dessa temporada. Eu sou a Luma Prado e mais uma vez tenho o prazer e a alegria de estar com você em mais um De Olho na Resistência. A solidariedade no campo não para. As chuvas das últimas semanas atingiram mais de 75 mil pessoas e provocaram pelo menos 11 mortes no sul da Bahia e norte de Minas. Para ajudar os atingidos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, se mobilizou. Desde a última semana, assentados e acampados vêm arrecadando e doando alimentos, roupas, materiais de higiene e outros itens essenciais, além de ajudarem na limpeza das áreas atingidas. As ações solidárias começaram por Itamaraju e Vereda, mas podem se expandir para outros municípios. 2 cozinhas foram montadas para entregar diariamente 1.000 marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade. Integrantes do assentamento Cruz do Ouro, do próprio MST e Itamaraju, também foram atingidos e receberam ajuda. Programado para este mês, o 34º Encontro Estadual do MST na Bahia foi adiado para janeiro de 2022. O movimento também criou uma brigada solidária estadual, composta por diversos profissionais como pedreiros, encanadores, eletricistas, enfermeiros, médicos, educadores e psicólogos, entre outros. Paralelamente, o MST iniciou a campanha Natal Sem Fome, semelhante à que aconteceu em 2020. Na coordenação dessa arrecadação estão, entre outros, a chefe de cozinha Bela Gil, o teólogo Leonardo Boff e o economista Eduardo Moreira. Os moradores das periferias de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba estão na lista dos que devem ser contemplados. No Mato Grosso do Sul, a campanha vai atender comunidades indígenas em situação de vulnerabilidade. Quem quiser ajudar nessa luta consegue mais informações de como colaborar nos links que estão na descrição. O Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos, Sebraspo, e a Associação Brasileira de Advogados do Povo Gabriel Pimenta, Abrapo, têm se mobilizado contra as violências sofridas por integrantes da Liga dos Camponeses Pobres, em Rondônia, e que já foi tema do De Olho na Resistência. Além da divulgação de um relatório com detalhes da situação das áreas camponesas Thiago Campim dos Santos e Ademar Ferreira, a mobilização denuncia a invasão da casa da advogada Lenir Correia, que defende os camponeses. O primeiro ato, no dia 9, aconteceu na Universidade de Rondônia. Na terça, 14, outro ato ocorreu no Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. A rede de troca de sementes tradicionais em Mato Grosso distribuiu 2.500 quilos de sementes e mudas nativas livres de agrotóxicos para 40 comunidades do estado. Ao todo, foram entregues 17 variedades de sementes e mudas tradicionais, como arroz, feijão, milho, banana, mandioca, entre outras, a comunidades tradicionais, quilombolas, aldeias indígenas, assentamentos da reforma agrária e grupos de agroecologia. As sementes foram adquiridas de agricultores, guardiões e multiplicadores de sementes nativas em Mato Grosso e região centro-oeste, ligados ao grupo de intercâmbio em agroecologia. No Dia Mundial dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, foi lançado o Manifesto pela Agroecologia e contra os Agrotóxicos no estado de São Paulo. A ação faz parte da Jornada Nacional contra os Agrotóxicos, que tem mobilizado todo o país neste mês. Assinado pela Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida e outras organizações, o manifesto defende a transformação urgente do modelo produtivo baseado em monoculturas envenenadas, para então adotarmos um projeto de desenvolvimento com base na agroecologia. Para ler o manifesto, acesse o link na descrição. Em mais um ano marcado pela pandemia, os quilombolas agem pela preservação da saúde e da vida.
Diante da lacuna deixada pelo governo federal na produção de informações confiáveis sobre a vacinação, a Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, CONAC, em parceria com a Terra de Direitos e equipe de conservação da Amazônia, apresenta a terceira edição do Vacinômetro Quilombola. Com dados de 1.214 quilombos, recolhidos entre os dias 20 de setembro e 2 de novembro, o vacinômetro aponta, entre outros resultados, que 35% das comunidades tiveram algum tipo de problema com a vacinação e que aproximadamente 49,5% da população quilombola tomou apenas a primeira dose, enquanto 2% não teve acesso à vacinação, apesar da população quilombola ser incluída entre os grupos prioritários na vacinação da Covid-19. No dia 10, delegações indígenas dos estados do Amazonas e de Roraima e associações indigenistas promoveram um ato público no centro de Manaus em apoio ao povo Yanomami, que vem passando por graves ameaças pela negligência do atendimento de saúde e proteção do território, que é o maior demarcado no país. Em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas convocou o ato para chamar a atenção da sociedade e do mundo a respeito da política de genocídio contra o povo Yanomami, levantar recursos para o fortalecimento da resistência, além de permitir a troca de informações e promover o intercâmbio entre os indígenas. E a resistência também é cultural. De 4 a 9 de dezembro aconteceu a 10ª Meia Maratona Crorro-Crenhum Paracategi. O evento foi criado em 2012. A partir de 2016, recebeu o nome do cacique Crorro-Crenhum, em homenagem ao líder que havia falecido aos 90 anos. O evento celebra os esportes tradicionais e fortalece a cultura indígena. Normalmente se reúnem vários povos irmãos, mas, por conta da pandemia, essa edição foi interna. Apenas aldeias da Reserva Indígena Mãe Maria, do povo Gavião, participaram. Mas não faltou animação e fôlego. Teve futebol, corrida de 100 metros, corrida de varinha, corrida de longa distância, corrida de tora e arco e flecha. Se entrega, Cristo, eu não entrego, não. E a gente cultivou as terras, plantou nela, e a mulher da gente pariu nessas terras. Agora a gente não pode deixar as terras só porque apareceu uns donos vindo não sei da onde, trazendo um papel do cartório e dizendo que as terras é dele. A obra do cineasta Glauber Rocha é marcada por grandes inovações estéticas e políticas. A cena que você acabou de ver é do filme Terra em Transe, que ganhou o prêmio da crítica em Cannes, entre outros. A pátria é intocável, a família é sagrada, a minha esperança é um sol que brilha mais. Seus filmes impactaram cineastas como Martin Scorsese e Bernardo Bertolucci. O cinema novo é um elemento que civilizou o Brasil, o movimento civilizatório. O Cinema Novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre, por isto mesmo, todas as fraquezas consequentes de sua existência, escreveu Glauber no seu manifesto Estética da Fome, onde a violência da desigualdade social torna-se meio e mensagem. Experimentador de linguagens, trazia sempre o tema da fome, fosse na seca do sertão de Deus e o Diabo na Terra do Sol e o dragão da maldade contra o santo guerreiro, ou na vida árida dos pescadores de Barra Vento. Sua denúncia política passava pelo documentário. Recebo na praça pública o direito de governar o Maranhão. E conseguiu chegar à TV de forma bem-humorada. Severino, estão dizendo que você não fala, então você vai falar. Diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca. Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Glauber começou cedo escrevendo críticas e atuando na escola. Infelizmente morreu cedo, aos 42 anos, de infecção bacteriana. Sem nunca parar, nos 10 últimos anos de sua vida, ele discutiu a estética do sonho, já que, segundo suas palavras, a ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. Nos despedimos do programa com a cena de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que inspirou a vinheta do De Olho na Cultura. E continue a acompanhar o De Olho na Resistência. Em fevereiro estamos de volta com mais uma temporada de notícias dos povos do campo. Até lá!
De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos suralistas. Mataram turismo, balearam dadá. Barreia, barreia, pouco, barreia até só raiar. Mataram turismo, balearam dadá. O sertão vai virar e uma vira sertão. O De Olho na Resistência mostra hoje a jornada contra os agrotóxicos, que começou esta semana e continua até 11 de dezembro. Acompanhamos a ocupação do INCRA pelo MST na resistência à tentativa de despejo do acampamento Marielle Vive. Na seção De Olho na História, contamos a história do povo suruí. No De Olho na Cultura, nossa homenagem à pesquisadora e cantora Inesita Barroso. Eu sou a Luma Prado e tenho o prazer e a alegria de estar com você em mais um De Olho na Resistência. Na sexta, 26 de novembro, começou a Jornada contra os Agrotóxicos, uma mobilização nacional de 16 dias com seminários regionais, encontros, feiras, lançamentos e apresentações culturais e artísticas. No primeiro dia, foi exibido o documentário inédito Nós Chegamos Primeiro, que conta a trajetória dos camponeses sem terra na região do Pontal do Paranapanema e a resistência ao agronegócio e, consequentemente, aos agrotóxicos. Junto com a cana, vem principalmente os impactos, ambientais. E um deles, nós já estávamos aqui, veio a cana para cá. O que a cana traz? O veneno. Os impactos desses produtos na saúde e no ambiente, os caminhos possíveis de um mundo sem agrotóxicos e transgênicos são alguns dos temas dos seminários. O primeiro encontro focou no Centro-Oeste, onde os agrotóxicos vêm sendo usados contra os povos tradicionais. O dossiê contra o pacote do veneno, já noticiado neste programa, continua sua programação de lançamentos regionais em diversas cidades. A publicação mostra que os deputados ruralistas querem deixar só com o Ministério da Agricultura a liberação de venenos, sem a participação das pastas da saúde e do meio ambiente. Querem acabar com a regulamentação da propaganda de agrotóxicos e pretendem promover o uso preventivo das substâncias. Em contrapartida, o movimento propõe a política nacional de redução de agrotóxicos, estimulando a transição orgânica e agroecológica, propondo a revisão constante dos agrotóxicos liberados, proibindo a aplicação de venenos perto de áreas de proteção ambiental, produção orgânica e agroecológica, moradia e escolas. Um dos destaques da jornada acontece no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Luta contra Agrotóxicos, data que relembra crime ocorrido em Bhopal, na Índia. Em 1984, toneladas de um gás extremamente venenoso vazaram de uma fábrica de agrotóxicos da estadunidense Union Carbide. As estimativas sobre números de vítimas variam de 2.000 a 3.800 pessoas mortas e 20.000 atingidas, contando também os descendentes. Apesar da lembrança trágica, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida propõe um dia de celebração consciente. O Festival Nacional contra os Agrotóxicos vai acontecer no dia 3, presencialmente, com intervenções nas ruas de Curitiba e para todo o país de forma online, com apresentações e conversas. Entre as atrações do festival estão o humorista e escritor Gregório do Vivier, o cineasta Kleber Mendonça, diretor de Bacurau, Ana Chan, integrante do setor de cultura do MST e do grupo As Cantadeiras, e Mandiquera, grupo de fandango do litoral do Paraná. Integrantes da Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória, a Copave, de Paraná City, vão ainda passar deliciosas receitas agroecológicas. E durante a jornada, produtores estão fixando placas nos territórios dos produtores avisando: aqui não usamos veneno. A gente sabe que só a agroecologia é capaz de produzir os alimentos saudáveis para nutrir nossa população e também de preservar o nosso meio ambiente. Então, tá mais do que na hora da gente dizer um basta. Vem com a gente e vamos deixar bem claro que veneno no nosso prato, não. Documenta Palmares é um instrumento online de pesquisa sobre um dos mais importantes movimentos de resistência à escravidão na história do Brasil. A plataforma apresenta milhares de documentos históricos, centenas de obras e vários mapas sobre a rede de mocambos e quilombos que compunham Palmares. O material vem sendo reunido desde 2008 sob a coordenação da professora Silvia Lara, da Unicamp. Se você se interessou em saber mais sobre essa história centenária de resistência, visite a Documenta Palmares.
O Novembro Negro foi tempo de festejos e resistências nos mais de 6.000 territórios quilombolas de todo o país. No Recife, mais de 900 pessoas ocuparam a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco para reivindicar a efetivação da educação escolar quilombola no estado. Após 3 dias de negociações e mobilizações, entre 21 e 24 de novembro, os quilombolas articulados pela Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Negras Rurais de Pernambuco e pela Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos conquistaram a equiparação da educação escolar quilombola à educação escolar indígena, a construção de 4 escolas de ensino médio e a garantia da representação quilombola na gerência de ensino do estado, entre outros resultados. Contra a ameaça de despejo do acampamento Marielle Vive, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocupou a sede do INCRA em São Paulo na terça, 30 de novembro, dia em que se comemora a criação do Estatuto da Terra. Participaram da manifestação 200 integrantes do acampamento que fica em Valinhos, interior de São Paulo, exigindo a suspensão da ordem de despejo e cadastramento das famílias camponesas. No dia 23, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela saída de mais de 450 famílias e 150 crianças que produzem de maneira sustentável há quase 4 anos no local antes usado para especulação imobiliária. Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado realizou, de forma virtual, a audiência temática das águas do Tribunal Permanente dos Povos em Defesa dos Territórios do Cerrado. O foco da audiência foram as denúncias de apropriação privada das águas do Cerrado pelo agronegócio e sua contaminação pela mineração como processos provocadores de injustiça hídrica e racismo ambiental contra os povos do bioma. Nos 2 dias do evento, foram expostos casos e apresentados depoimentos dos territórios tradicionais de Fecho de Pasto e Ribeirinhos, na bacia do Rio Correntes, dos povos indígenas Craô, no Araguaia, dos veredeiros de Januária, da comunidade ribeirinha Cachoeira do Choro, em Curvelo, e das comunidades geraizeiras de Vale das Cancelas, essas 3 em Minas Gerais, e da comunidade camponesa de Macaúba, em Catalão, Goiás. Para se informar sobre o Tribunal Permanente dos Povos em Defesa dos Territórios do Cerrado, acesse o link na descrição. Para você anotar na agenda, entre os dias 1 e 12 de dezembro, a Mostra Ecofalante promove uma imersão na região do Xingu, para marcar os 60 anos de criação do parque, hoje Terra Indígena do Xingu. A programação especial reúne 31 filmes disponibilizados de forma online gratuita entre curtas, médias e longas metragens. Realizados de 1932 a 2021, os títulos retratam episódios e histórias dos povos e da região, desde a Comissão Rondon, passando pelas expedições dos irmãos Vilas Boas, que lutaram pelo estabelecimento do parque, até registros e produções contemporâneas. A mostra conta com filmes de realizadores consagrados, como Aurélio Michiles, Mari Correia, Vicente Carelli, e de cineastas indígenas originários do Xingu, como Tacumanco Icuro e Kamikiak Sedje. Dentre as produções, destacamos o documentário Silencioso, Ao Redor do Brasil, que reúne registros do Major Tomás Reis, cinegrafista da Comissão Rondon, em suas incursões pelo interior das regiões norte e centro-oeste do Brasil, acompanhando diferentes episódios desse projeto militar, científico e civilizatório, e Para Onde Foram as Andorinhas, um curta-metragem sobre as mudanças climáticas testemunhadas pelos povos xinguanos. Diante do aumento de temperatura, dos incêndios florestais, das mudanças no comportamento dos animais, eles se perguntam como será o futuro de seus netos. A coprodução do Instituto Catitu e do Instituto Socioambiental foi exibida durante a Conferência de Paris, COP21. Para quem quiser saber mais das histórias e das disputas em torno do parque, criado em 1961, vale acompanhar os debates sobre as origens e as imagens do Xingu. Você pode acessar a programação completa no site da Mostra Ecofalante, link na descrição. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Quem são os Suruí, o povo que falou ao mundo durante a COP26? No século XIX, os Paetê, que habitavam terras próximas a Cuiabá, no Mato Grosso, recuaram cada vez mais para o interior em direção ao noroeste do país. Fugindo das frentes de colonização, eles entraram em confronto com outros povos indígenas, como os Arara, Cintalarga e Zoró. Eles foram em direção ao antigo estado do Guaporé, atual Rondônia.
Porém lá, eles não ficaram a salvo das ameaças colonizadoras. Entre 1940 e 50, a extração da borracha e a mineração de cassiterita fizeram a população não indígena duplicar. Na década de 60, incluída no plano de metas de Juscelino Kubitschek, foi construída a BR-364, que implicou no desmatamento de ao menos 50 milhões de metros quadrados de floresta e cerrado, segundo cálculos da época. A rodovia ainda cortou ao meio o território Nambiquara e afetou os Paetê, os Gavião, os Urueu-Auau, dentre outros povos. Nos vastos territórios de Rondônia e do Acre, nos confins do Mato Grosso e até das áreas opulentas e desconhecidas do Alto Amazonas. É outra via de ocupação efetiva do território brasileiro, desbravando o oeste, rasgando noutro rumo à selva amazônica. Dos anos 60 aos 80, intensifica-se a migração de trabalhadores rurais, atraídos pelos projetos de colonização do governo. Rondônia passa a ser uma das maiores áreas de expansão agrícola. A pressão sobre os territórios indígenas, o desmatamento e os conflitos fundiários só aumenta. Não tendo mais para onde fugir, os Paetê foram contatados ou rendidos pela FUNAI em 1969 e passaram a ser conhecidos como Suruí. Eu tinha medo muito, aquele tempo que eu vi, muito medo. Seringueiro toca nós, outro índio, outro lado, outro índio, outro lado, mata nós, assim. Nós Suruí ficar do meio, assim. Com os invasores vieram o sarampo, a tuberculose e a gripe. Idade, criança, mulheres. 5 pessoas morrem por dia. Estima-se que eram 5.000 Paetê, reduzidos a cerca de 300 após o contato com os forasteiros. Na década de 70, invasores e os Suruí Paetê entraram em sucessivos conflitos armados. A terra indígena 7 de setembro foi demarcada em 1976 com 250 mil hectares. Em 1981, os Suruí conseguiram expulsar os poceiros. 2 anos depois, a TI foi homologada. Mas a extração ilegal de madeira continuou sendo uma das grandes chagas da região, ganhando novo impulso do Programa de Desenvolvimento Integrado do Noroeste do Brasil, Polo Noroeste. Os líderes investiram contra os madeireiros e criaram, em 1988, a Organização Metareilá do Povo Indígena Paetê. Reunindo forças, a organização expulsou os madeireiros da terra indígena. Desde então, os Suruí fomentam projetos ambientalmente sustentáveis. Eles apostaram no reflorestamento, na agricultura sustentável, no fortalecimento econômico, aliando o conhecimento tradicional ao científico. Foram cortadas madeira nobre, foram plantadas algumas madeiras dentro da floresta mesmo. Isso nós chamamos de enriquecer a floresta. Por resistirem e manterem a floresta de pé há mais de 6.000 anos, os Suruí reivindicam a participação nas políticas ambientais, não só no Brasil, mas mundialmente. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergence, and we must be at the center of the decisions happening here. We have ideas to postpone the end of the world. O marido me disse, ele me falou, largue de beber, peço por favor. Prosa de homem nunca dei valor, bebocou só quente pra esfriar o calor. Essa gravação da famosa Moda da Pinga com Inesita Barroso, de 1953, é um marco, uma quebra de tabu. Pela primeira vez, uma mulher aparecia publicamente cantando música caipira e tocando viola, e ainda mais a debochada e tradicional Marvada Pinga. Cantora, violeira, pesquisadora, professora, apresentadora de rádio e TV e fomentadora cultural. Ao longo da vida, Inesita Barroso foi quebrando barreiras para a música de raiz e para a mulher na arte. De família tradicional paulistana, Inesita descobriu a viola em uma viagem de infância para a casa de parentes no interior de São Paulo. E eu nunca tinha visto uma viola de perto. Quando eu vi, foi paixão repentina. Daí, nunca mais se separaram. O interesse da artista pela moda de viola e suas várias leituras foi só aumentando. Em 1957, ela decide fazer uma viagem inspirada nas pesquisas de Mário de Andrade pelo país.
Acompanhada do cunhado, Maurício Barroso, e do amigo Nelson Camargo, Inesita percorreu 7.800 quilômetros de estradas num jipe, atrás de canções e histórias que eram anotadas à mão, nos cadernos e pautas musicais. Depois de 7 meses viajando de norte a sul, a artista havia reunido um rico acervo do cancioneiro brasileiro e queria divulgá-lo. Mesmo já famosa, Inesita viu as portas se fecharem ao insistir no seu projeto violeiro e sertanejo. Os obstáculos são muitos. E acho que o maior são os próprios meios de divulgação, sabe? Desculpe de lhe dizer, mas a televisão, principalmente, e o rádio. Eram os tempos da bossa nova, da jovem guarda e da tropicália. Depois de muito murro em ponta de faca, num dia de fúria, a pesquisadora queimou parte desse material e seu próprio violão no quintal de sua casa. Desistiu dos shows, foi dar aulas particulares de música para se sustentar. Aventurou-se como professora universitária em faculdades particulares, esbanjando conhecimento sobre o Brasil rural. Até que... Viola, minha viola! Eita, programa que eu gosto! A volta aos palcos e às telas aconteceu nos anos de 1980, quando se tornou parceira de Moraes Sarmento no recém-lançado Viola, Minha Viola. E foram mais de 30 anos de duplas caipiras, regionais, sertanejos, violeiros, sanfoneiros e cantadores, entrando na casa das pessoas por meio de Inesita. Na sua trajetória, a boêmia Inesita ainda passou anos fazendo programas de rádio das 5 às 7 da manhã, onde misturava música e informações culturais. Com mais de 70 títulos gravados, a sempre sorridente Inesita resgatou o cancioneiro popular e deu sua interpretação única, com voz grave e potente. Obrigada por acompanhar mais um De Olho na Resistência. Não deixe de comentar, compartilhar e acionar a sineta para nos encontrarmos na próxima semana. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas.